Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Eu sou a professora doutora Danjone Meira e estaremos abordando na aula de hoje sobre o que é a teologia. Já foi apresentado o vídeo 1 sobre o que é a teologia, se destacou algumas características sobre o período patrístico, mas nesta aula iremos continuar refletindo sobre o conceito de teologia e o conceito de teologia cristã. Bom, antes de se iniciar a abordagem, gostaria de agradecer a todos os seguidores do canal Eruditos e também solicitar muito gentilmente que venham curtir, compartilhar, comentar também nos vídeos do canal Eruditos. Muito obrigada. O e-mail de contato deste canal é canaleruditos@gmail.com. Então, o que é a teologia? Ressaltamos a terminologia da teologia, advindo da união de dois termos gregos, theos e logos, teologia, vindo a significar o estudo acerca da divindade, o estudo acerca do divino, deuses e Deus. É importante destacar agora sobre o conceito de teologia cristã. Teologia cristã pode ser compreendida como a autorrevelação de Deus em Jesus Cristo. Portanto, pode-se entender a teologia cristã como um estudo acerca da autorrevelação de Deus na história, cujo ápice da história é a encarnação, o nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Esse é o centro da teologia cristã, como o próprio nome diz, teologia cristã. Nesse sentido, ela é essencialmente cristocêntrica. Dessa forma, podemos então definir teologia cristã como o estudo acerca da autorrevelação de Deus em Jesus Cristo. Haja vista que Jesus Cristo é quem dá sentido à história, tanto no viés cronológico, de historiologia, quanto no viés cairológico, ou seja, olhando a história como cronos, observando a história a partir da noção de tempo como cronos, a contagem do tempo, 1, 2, 3, 4, enfim, em diante, se entende que Jesus Cristo dá sentido à história olhando-a sob o viés cronológico. Jesus Cristo também dá sentido à história olhando a história sob a compreensão do tempo a partir do termo kairos, também sob o viés kairótico. Dessa forma, pode-se compreender que Jesus Cristo é quem traz o sentido da história. Por isso, trazemos essa definição inicial de teologia cristã. Uma outra definição sobre teologia cristã é partindo do teólogo dialético Karl Barth, que é considerado como fundador da teologia dialética ou teologia da palavra. Podemos então ressaltar a teologia cristã como um falar acerca de Deus. E Karl Barth, quando ele trata na sua dogmática da igreja, quando ele trata na sua dogmática cristã, ele inicia tratando sobre Trindade. E então ele trata também sobre a pessoa de Jesus Cristo. É necessário olhar para o cânon das Escrituras Sagradas a partir do princípio cristológico, entendendo que a teologia cristã é essencialmente cristocêntrica. Portanto,
Teologia cristã também é compreendida como um falar acerca de Deus, que só ressalta o seu sentido por meio de Jesus Cristo. Refletindo agora em outra definição de teologia cristã, podemos então pontuar o aspecto querigmático e o aspecto apologético da teologia cristã. Teologia cristã é querigmática e apologética. Não existe teologia cristã sem esses dois aspectos. Quem pensa dessa forma? O teólogo da cultura Paul Tillich, também o teólogo alemão, o teólogo que apresentou a teologia da ética, Dietrich Bonhoeffer, também compreende esse aspecto apologético da teologia cristã, e a teóloga Nancy Pearce, cuja obra principal que eu recomendo é Verdade Absoluta. Ela também ressalta esse aspecto essencialmente apologético da teologia cristã. Portanto, pode-se compreender a teologia cristã como essencialmente querigmática, que anuncia o querigma, ou seja, que anuncia a verdade, a palavra que é o próprio Deus encarnado, que é o próprio Jesus Cristo, e que é apologética, que se coloca em defesa da fé cristã. Outra definição de teologia cristã é também compreendê-la como anunciar do Evangelho do Reino de Deus, haja vista que a teologia cristã é essencialmente escatológica e a sua base é evangélica. A teologia cristã é evangélica, pois anuncia o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então é importante observar essa definição de teologia cristã na sua interface com o Reino de Deus, pontuando a partir da doutrina das últimas coisas, pontuando a partir da escatologia. Vamos agora refletir sobre teologia cristã nos períodos históricos da humanidade. Então, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea são classificações clássicas que se dá para a história da humanidade. Observando a teologia cristã no período patrístico, cabe pontuar aqui alguns teólogos importantes do período patrístico. Então, os marcos principais do período patrístico, é importante observar que no cenário do século IV depois de Cristo, que se vão formar as doutrinas cristãs por meio dos concílios, em que os teólogos se reúnem para debater sobre teologia e firmar um consenso acerca de questões doutrinárias. Então, em destaque no período patrístico, se encontra inicialmente os teólogos apologistas no século II e no século III, que estavam em defesa da fé cristã, e então se destaca, a partir do século IV, a formação das doutrinas cristãs de um modo inaugural, de um modo inicial. E nesse contexto do século IV, cabe ressaltar Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que enfatiza a doutrina da Trindade, doutrina da pessoa de Cristo e também doutrina de Deus, pontuando que Deus é uma essência em três pessoas,
uma substância em 3 pessoas. Há também o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., que ressalta uma questão pneumatológica, enfatizando novamente que o Espírito de Deus é Deus. E um outro ponto interessante com relação ao período patrístico é a primeira tradução completa da Bíblia, que é empreendida por Jerônimo. Então, Jerônimo estuda aproximadamente 20 anos o hebraico para realizar essa tradução para o latim e também realiza estudos sobre a língua grega e apresenta no século V d.C., pontuando agora no período patrístico, século V, Jerônimo apresenta no século V d.C. a primeira tradução completa da Bíblia, que é chamada de Vulgata, uma tradução para o latim. E essa tradução se coloca como a tradução oficial durante toda a Idade Média e também o Concílio de Trento, em 1546, pontua a ênfase na Vulgata. Então, se observa mais essa contribuição no período patrístico, contribuição de Jerônimo. Mas é importante lembrar aqui de Agostinho de Hipona, a contribuição de Agostinho de Hipona, este teólogo africano da escola do Ocidente, é uma contribuição vasta, é uma contribuição ampla, porque o Agostinho de Hipona apresenta o estabelecimento da doutrina do pecado original, combatendo Pelágio, que defendia que o pecado não é hereditário e que as pessoas nascem sem a questão da culpa, sem a questão do pecado. Portanto, é a partir do decorrer da sua vida que a pessoa vai decidir por decisões ruins, que se configurariam como pecado, ou decisões boas. Pelágio destacava a questão de que a pessoa por si mesma pode alcançar a salvação por meio da obediência a Deus, pois os mandamentos que Deus deixou para a humanidade são mandamentos que podem ser perfeitamente cumpridos. Haja vista que Deus é bom e perfeito, não daria mandamentos que os seres humanos não pudessem cumprir. Portanto, a pessoa olhando para Cristo como modelo de obediência, modelo de santidade, pode, por meio de suas ações, obedecer a Deus e assim alcançar a salvação. Nesse sentido, Pelágio vai destacar que o pecado não é hereditário. Em contrapartida, Agostinho de Hipona vem e apresenta a doutrina do pecado original, que é a doutrina aceita no cristianismo, de modo enfático. Observa-se que há um consenso teológico com relação a essa doutrina. Ela foi também retomada na Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, e em diante no movimento da Reforma Protestante. Portanto, há um consenso com relação à doutrina do pecado original, que defende-se o seguinte: a culpa é hereditária, o pecado é hereditário, e o que Adão realizou lá no Éden, quando ele pecou, e Eva também, foi um marco na história da humanidade, porque a partir desse momento, todos nascem com pecado. As enfermidades entraram no mundo, a morte entrou no mundo e a própria natureza, a própria criação, geme e chora. Ou seja, a própria criação entrou num processo de degeneração por causa da ação de Adão e a sua desobediência, tomando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão representa toda a humanidade, portanto, segundo a teologia que defende a doutrina do pecado original, qualquer pessoa que estivesse no lugar de Adão faria a mesma coisa que ele fez, haja vista que ele representa a humanidade. Portanto, a doutrina do pecado original defende que
A partir da queda, todos nascem com pecado e é necessário a atuação da graça de Deus para que o ser humano alcance a salvação por meio de Jesus Cristo. O Agostinho de Hipona faz uso da analogia da balança para explicar que a partir da queda, a balança ela está em desequilíbrio. Há mais peso para o lado do mal do que para o bem. A pessoa já nasce com uma inclinação mais para o mal do que para o bem, como consequência da queda. E então é necessário que essa pessoa ela receba a graça operativa de Deus, que é a conversão à palavra de Deus, e assim essa balança que outrora estava desequilibrada entrará num equilíbrio. O Agostinho de Hipona vai explicar sobre a doutrina da graça em relação com a doutrina da predestinação, pois é Agostinho de Hipona que inaugura essa doutrina da predestinação. Cabe aí a leitura da obra sobre predestinação, 429 d.C., a obra de Agostinho de Hipona, em que ele fala sobre graça preveniente, graça operativa e graça cooperativa. Para Agostinho de Hipona, Deus escolheu por meio de um mistério, antes da fundação do mundo, aqueles que são salvos. Não existe nada que a pessoa faria ou fez para que Deus a tenha escolhido. Foi um ato misterioso de Deus escolher as pessoas salvas antes da fundação do mundo. Então, existe a fase da graça preveniente, que a pessoa ainda não aceitou Jesus e ela está sendo preparada para o momento da conversão. Alguns fatos em sua vida já alertam e já chamam a atenção dessa pessoa para Deus. É a graça preveniente que prepara. Existe a graça operativa. É na graça operativa a ação total de Deus sem nenhuma iniciativa do ser humano, porque senão feriria a lógica da doutrina da salvação e do sacrifício de Jesus Cristo. Não há nenhuma iniciativa do ser humano. A questão da conversão é realizada completamente por Deus. Graça operativa. Na graça operativa é quando há a conversão desse indivíduo. E então a balança entra num equilíbrio. Não está mais inclinada mais para o mal do que para o bem. Fica equilibrada. E a pessoa então alcança ali o momento da graça operativa, a conversão e a salvação. Depois vem a graça cooperativa. Aí tem a cooperação do ser humano. Ele vai então se esforçar para perseverar em obedecer a Deus na graça cooperativa. Deus vai ajudá-lo e ele também vai se esforçar com os seus atos e a sua intelectualidade para obedecer a Deus. Portanto, na graça cooperativa se destaca a participação humana. Nesse sentido, se uma pessoa não perseverou, ela nunca foi salva, porque na lógica de Agostinho de Hipona, os salvos são aqueles que perseveram até o fim. Bom, a contribuição de Agostinho de Hipona é muito profunda. Doutrina do pecado original, quando ele entra num combate com Pelágio e apresenta a doutrina do pecado original e a explicação que acabei de pontuar sobre a doutrina da graça. Outra contribuição de Agostinho de Hipona é reconhecer o status científico da teologia, a questão da academia, a teologia no seu âmbito acadêmico. Outra questão também com relação a Agostinho de Hipona é a sua contribuição para a hermenêutica bíblica. Ele reconhece o sentido literal das escrituras sagradas. No entanto, ele acaba por exercer o método alegórico. Então, ele exerce uma alegorização excessiva na interpretação das escrituras sagradas, embora ele reconheça o sentido literal.
Ele contribuiu para a hermenêutica bíblica, sim, apresentou princípios para a hermenêutica bíblica, como reconhecer que o Espírito de Deus que guia o intérprete na interpretação da Bíblia, como reconhecer também a necessidade da oração para poder interpretar as Escrituras Sagradas, reconhecer a necessidade de submissão a Deus para interpretar as Escrituras Sagradas, reconhecer também a necessidade de se estudar outras áreas do saber, primeiramente as Escrituras Sagradas, mas também estudar geografia, história, estudar as línguas originais, o hebraico, o grego, o koiné. Ele diz que isso é fundamental para se interpretar as Escrituras Sagradas, a necessidade de estudos aprofundados em várias áreas do saber, a questão da cultura, a questão da geografia, a questão da história. Haja vista que, quando se interpreta as Escrituras Sagradas, se realiza o passo da análise histórico-cultural. Portanto, Agostinho de Hipona também contribui para a hermenêutica bíblica e recomendo a obra Doutrina Cristã de Agostinho de Hipona. Nessa obra, ele trata sobre princípios hermenêuticos e também trata sobre homilética, a arte de expor um sermão, a arte de pregar. Outra contribuição de Agostinho de Hipona é com relação à doutrina da predestinação, para aqueles que seguem essa perspectiva doutrinária. Há também que se ressaltar que Agostinho de Hipona também contribui para a doutrina da Trindade. E ele analisa a doutrina da Trindade reconhecendo a ação do Espírito de Deus, colocando em foco a questão do amor. Nesse sentido, a chave hermenêutica para compreender a perspectiva de Agostinho de Hipona sobre a doutrina da Trindade é o amor. Interessante observar que Agostinho de Hipona passa aí cerca de 16 anos analisando sobre a doutrina da Trindade, apresenta a sua obra De Trinitate e também tem a compreensão do termo grego perikoresis, que é um termo grego que foi cunhado por Gregório de Nazianzo. Gregório de Nazianzo utilizou o termo perikoresis para explicar doutrina da pessoa de Cristo, explicar a dupla natureza de Cristo. Há uma inter-relação entre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo a partir da encarnação. A partir da encarnação de Jesus Cristo, há então uma dupla natureza. E o termo perikoresis, cunhado por Gregório de Nazianzo, auxilia a compreensão dessa dupla natureza que se interrelaciona a partir da encarnação de Jesus Cristo. Nesse sentido, após Gregório de Nazianzo cunhar este termo perikoresis, os teólogos se apropriam do termo perikoresis para explicar a doutrina da Trindade. E Agostinho de Hipona também compreende a doutrina da Trindade por meio do termo grego perikoresis. Há uma inter-relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, haja vista que é um único Deus em 3 pessoas. Então, é muito importante que o estudante de teologia compreenda o termo perikoresis e, quando falar sobre a doutrina da Trindade, lembre desse termo, vocabulário teológico, que o estudante de teologia deve se apropriar. Portanto, Agostinho de Hipona também contribuiu para a doutrina da Trindade. Cabe analisar a sua obra De Trinitate. Então, foram muitas contribuições de Agostinho de Hipona. O período patrístico apresenta outros teólogos importantes, como, por exemplo, Tertuliano. Tertuliano é um neologista. Ele cria vários termos para contribuir para a questão da teologia. Cria o termo trinitas, para se referir à Trindade.
Utiliza-se do termo persona para se referir às 3 pessoas da Trindade. E compreende também, contribui para a doutrina da Trindade, compreendendo que Deus é um único ser, uma única substância em 3 pessoas, uma inter-relação e uma questão de correlação entre essas 3 pessoas. Elas estão correlacionadas, mas eu creio que é muito melhor utilizar o termo inter-relação. Portanto, Tertuliano também contribuiu para a doutrina da Trindade com o termo persona, o termo trinitas. Outra contribuição de Tertuliano é a questão do libero-arbítrio, entender aí o termo livre-arbítrio. Pensando então em outros teólogos no período patrístico, podemos observar a contribuição de Orígenes. Orígenes pertence à escola de Alexandria. Realizou o emprego do método alegórico para interpretar as escrituras sagradas. Orígenes contribui no período patrístico para a teologia com a sua cristologia do Logos, ressaltando Jesus Cristo como Logos encarnado. Pensando sobre isso, cabe também ressaltar a contribuição de Justino Marte, aí no período patrístico. Justino Marte apresenta a concepção de logos espermáticos. O que significa isso? Justino Marte compreende que a verdade, que é o logos, que é Jesus Cristo, se revela ao longo de toda a história. Antes da encarnação de Jesus Cristo, ele já está se revelando enquanto verdade. Portanto, na Grécia, se algum filósofo falou algo que é verdade, é por causa que Deus permitiu que o ser humano falasse algo que é verdade antes de Jesus Cristo se revelar na história. É justamente por causa do logos espermáticos. A verdade vai se revelando ao longo da história, encontra o seu ápice no logos encarnado e então já se revela na vida, no ministério de Jesus terreno. Então se observa essa concepção de Justino Marte, compreendendo que também os filósofos podem vir a falar a verdade por causa da revelação do próprio logos na história. Essas foram algumas contribuições do período patrístico, que ressaltamos aqui, mas cabe lembrar a questão do século IV depois de Cristo como um marco para a teologia cristã, pois é quando se passam a formar as doutrinas cristãs. Cabe também ressaltar a contribuição de Agostinho de Hipona para as doutrinas, como a doutrina da Trindade, doutrina do pecado original, hermenêutica bíblica. E entender também que o período patrístico apresenta a tradução completa da Bíblia por meio de Jerônimo no século V d.C., a Vulgata. No próximo vídeo, iremos abordar sobre o período medieval algumas contribuições cruciais para a teologia cristã no período medieval. Muito obrigada a todos. Por favor, curtam, comentem e compartilhem este vídeo, sendo possível.